Olá, olá, boa noite, Thales, boa noite, Milene. Daqui a pouco o pessoal vai entrar aí. Acho que tem muita gente hoje, ficou de vir, mas não sei se vem ou se fica muito aqui, porque hoje tem live da nossa Shark, né? Camila vai fazer certo. live hoje. Com certeza a gente vai diminuir um pouquinho nossa audiência aqui, deixar ela comigo. Mas não tem problema não. Nossa aula de hoje também vai ser uma aula mais curtinha. Vai ser uma aula para quem já domina essa parte da gramática, vai ser uma revisão, né? A gente sempre aprende alguma coisa nova, com certeza. Até eu que dou aulas, tudo isso há 20 anos, até hoje eu aprendo. E para quem tem a gramática um pouquinho mais básica, vai ser também maravilhoso, porque a gente vai elucidar um monte de coisa aqui. Boa noite, Dé, bem-vinda. Tudo bem com vocês? Show de bola. Milene, não te vejo, mas espero que seja tudo bem por aí. Depois você dá um aqui no chat, se você estiver me ouvindo. Tudo certo, prof, tudo bem? Então tá bom, agora eu tô te ouvindo. Legal. Nosso bate-papo de hoje, já imaginei que a gente fosse ter uma audiência reduzida hoje, né? Em função, né, da live da Camila, mas não tem problema nenhum. Vou conversar com vocês sobre um tema que é extremamente importante, né, sobre qualquer idioma, que é gramática, mas eu chamo de grammar hacks, que são aqueles hacks gramaticais que a gente pode aprender, aplicar, e isso acelera muito o domínio da gramática. A gramática, querendo ou não, ela é a base, ela é o corpo, ela é o alicerce de qualquer idioma. E assim como é com o português, e como é o inglês, como qualquer outro idioma. A aula de hoje, gente, vai ser curtinha, por quê? Porque eu quero, para alguns vai ser uma apresentação, para alguns vai ser só um refresh, né? A gente vai só fazer um remember aí de algumas coisas que certamente vocês já viram, mas o grande desenvolvimento de vocês aqui vai ser durante o pós, né? O pós-aula, o exercício, enfim, esse treinamento depois de vocês, tá? Tem um termo em inglês, esse termo do hack, né, que eu já usei aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Pronto. Vocês estão vendo em volta, assim, da tela, como se estivesse vendo meu PowerPoint, mas não tem problema. É bom que eu consigo mexer e vocês conseguem ver junto comigo. E eu costumo usar esse termo, né, de hacks, de todo mundo usa esse, o grammar hack. Todo mundo usa o termo hack, né? Eu que adaptei para grammar. Vocês sabem o que significa hack? Alguém já viu? Alguém chuta? Vocês têm ideia? O que é um hack? Um hack. Tem ideia? Chuta aí, Thales. Milene, Débora, Michele, Giane. Pode chutar, gente. Pode errar, não tem problema não. Chutou mesmo. Falar, se uma criança te perguntasse na rua. Aqui, pra criança, a gente às vezes fala sem ter certeza, né? Fala, acho que tal coisa, nem vai lembrar disso depois, enfim. O que é um hack? Eu não faço ideia, mas não tem nada a ver com hacker, não, né? Hack, não sei, nunca ouvi falar. Quase, tem. O que o hacker faz? Tem. Ele rouba dados, não sei. Isso, perfeito. É isso? Um hacker, né, ou um hacker seria a conotação direta, tem a ver com a programação de computador, tem a ver com ciência da computação. A gente tá antiga, hein? A gente tá experiente, a gente não tá velho, tá experiente. Mas o que o hacker faz? Ele consegue, de uma forma não autorizada até às vezes, né, ou ele faz uma correção, ou ele faz uma melhoria, mas enfim. O termo o verbo hack em inglês significa cortar, tá? To hack, eu vou cortar alguma coisa. Então o hacker, ele corta caminhos, ele corta atalhos, ao invés de ele pegar a senha para entrar no seu computador, ele dá uma volta, né? Enfim, e atravessa a blindagem do sistema, enfim. Mas a ideia de um hack hoje, de um hack, que seria o termo correto, né, pra gente falar em inglês, é uma solução para um problema, uma solução rápida. Então, em vez de analisar toda uma estrutura de alguma coisa, ou aprender o domínio perfeito de uma ferramenta, ou de um instrumento, ou de um sistema, eu aplico um hack, ou um hack. Eu vou falar hack, que é o termo corretinho, né, a pronúncia correta, eu aplico esse hack. Então, eu corto o caminho, né, eu crio um atalho, ele é mais ou menos isso. Então, quando a gente fala de grammar hack, seria uma forma de eu cortar um caminho, de eu achar um atalho para eu utilizar algum sistema. Aline, mas eu não preciso saber o caminho inteiro? Precisa, mas se a gente pode cortar caminho, por que não? Né? Então, por isso que eu usei esse termo aqui, e uso muito esse termo para dar aula. Eu gosto do termo hack nesse sentido, tá? Aí tem o lugar do crack, né, que é o cracker, aquele que
um invade, outro vai lá e quebra, mas enfim, rouba a identidade, não tem nada a ver, já a parte de TI mesmo, que não é a minha área, pelo menos. E por que eu estou falando de hacks, então, de grammar hacks? Dentro de toda a estrutura do inglês, a gente tem uma infinidade de coisas. A gente tem os substantivos, a gente tem os pronomes, a gente tem os verbos, a gente tem os fillers, né? Como é que eu preencho alguma coisa. Eu tenho uma forma de apresentar um caso meu. Por exemplo, eu vou expor alguns fatos porque eu quero chegar numa conclusão. Então, como é que eu mostro esse meu argumento, seja em negociação com alguém, independente do estágio que você está, né? Você está apresentando uma opinião, e você quer garantir que alguma coisa seja esclarecida, enfim. Aí eu posso começar, por exemplo, in my opinion, I believe that this is the belief to this case, enfim, e aí você vai colocando esses elementos no meio. E dentro de todos esses elementos que a gente tem na gramática, quando eu for me opor a alguém, né, quando eu for usar um argumento contrário, ou fazer alguma pergunta, ou mudar o discurso, né, que eu estou utilizando ali, enfim, fazer uma apresentação, making presentation, lecture, que seria uma palestra, um seminar, que é um seminário, fazer um product sample, uma amostra de um produto, igual vocês fizeram na aula passada, né, que vocês me falaram ali em forma de um sales pitch. Tudo isso eu vou precisar colocar argumentações. E quando eu coloco essas minhas argumentações no meio, um dos grandes elementos, né, que convencem alguém é eu colocar uma intensidade para aquilo ali. E aí entram esses carinhas aqui, chamado modal verbs. Esse termo, modal verbs, ou verbos modais, isso aqui é muito novidade para alguém? Só o termo, tá? Não precisa saber a explicação, não precisa saber todos. Tipo, a Aline, eu já ouvi falar isso. Quem que nunca ouviu falar? Thales, já ouviu falar? Thales já? Milene já? Michele, Débora? Fala aí. Se alguém não conhece, fala, Aline, nunca ouviu falar isso na minha vida. Primeira vez que eu vejo. Alguém? Pode falar. Não tem problema nenhum, tá? Só para eu saber a velocidade que a gente leva aí. Débora, tudo bem? Já ouviu falar? Alguma vez na vida? Sobre o can, sobre o should, qualquer um. Já? Ok. Parece óbvio essa pergunta, gente, mas não é, tá? A gente precisa interagir no virtual aqui para eu poder saber a dosagem que a gente vai na aula. Eu não quero que vocês se preocupem com os termos que estão em inglês aqui, mas lembra, devagarinho a gente vai colocando esses termos aqui para quem não domina muito bem inglês começar a dominar e quem já domina a relembrar, tá? Então, qual que é a função dos verbos modais em inglês? O que eles são, né? Modal verbs, na verdade, são uma classe pequenininha, um grupo pequenininho de verbos auxiliares. E eles expressam, logicamente, uma modalidade. O que é uma modalidade? Eu posso falar de probabilidade, eu posso falar de causa, eu posso falar de obrigação, eu posso falar de possibilidade, eu posso falar de habilidade, de permissão, tá? Tudo isso é uma modalidade. Então, a gente chama isso de modal verbs, não precisa saber o nome, só para vocês entenderem a função deles dentro de uma frase. E aí, eu montei esse roteirinho aqui, fácil, só para vocês entenderem. Deixa eu até tirar essas frases aqui de baixo. Alguém de vocês tem ou já teve aquele galinho de Portugal que ele muda de cor de acordo com a umidade? Já viram isso? Thales já deve ter visto. Michele, a Débora já riu. Já viu isso, Thales? Lembra disso? Abre o microfone alguém, gente. Não deixa no escuro, não. Tô carente. Conversa aí comigo. Alguém sim, tem? já vi, sim, já. Eu tentei explicar para um gringo o que era isso. Nossa Muito senhora, engraçado. o que você explicou? Não, eu queria fazer uma analogia. Eu fiz uma... Não sei se você acho que já ouviu falar do Memory Palace. Não. Memorizar. Memory Então, cards. Os cartões? Memory Palace. Tá, E eu tá. tentei memorizar uma palavra associada a frango, a chicken. E eu coloquei na cozinha e eu usei esse galinho como referência. Depois fui explicar. E aí, nossa, foi engraçado. Foi uma confusão. Algo mais Era tudo mesmo que você queria falar. Português e Brasil, né? Você tem, Michele? Já teve esse galinho? Eu nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? De cor, com temperatura, com...
Explica aí como que é isso. Eu vou É um pesquisar galinho. no Google. Não queria nada disso, tá? Minha mãe teve isso, minha avó teve isso quando eu era criança, eu achava aquilo máximo. Toda vez que a umidade muda, o galinho muda de cor. E aí no pezinho dele, pelo menos nesse que a gente tinha em casa, ele tinha uma legendinha. Tipo, se o galinho tiver azul, a cor dele é como se tivesse uma sílica, assim, cobrindo o galo, né, no volta do corpinho dele, assim. Era um desenhozinho de um galo, né? Como se fosse de um galo. E aí ela tem, tipo, uma sílica em volta. Sei lá que material que é aquele. Eu que tô chutando que é sílica. Não sei que tecnologia da NASA aquela ali. E aí, de acordo com a umidade, ele muda. E aí alguém conseguiu colocar embaixo, observando, lógico, né? Então, assim, azul significa que tá úmido e amanhã vai chover. É muito louco aquele galinho. Amarelo, sol. E não era assim pro dia, não. Porque pro dia é óbvio, né? Você abre a janela e vê. Mas era pra semana, pro dia. Cara, melhor meteorologista da vida aquilo ali. Talento da aviação também. Só que eu tô falando. E dava certo? Bizarro. Dava. Eu lembro que eu acordava de manhã pra saber se a gente ia pra praia, se não ia. Aí eu olhava o galinho, ih, tá vermelho, show da praia. A gente ia pra praia, que significava sol com pancada de chuva à tarde. Cara, era bizarro. Eu vou achar pra vocês esse galinho. Ei, gostei disso. Eu fico de olho na temperatura. Todo dia eu olho, porque eu vendo sorvete. Então, eu preciso estar para poder fazer pedido, saber se eu faço reposição ou não. Boa. Todo dia olhando. E às vezes é. Depois você põe aí no Google, galo do tempo, galo da, sei lá. Vou pesquisar. Thalia, se você achar, você manda pra gente lá no grupo também. Enfim, por que eu tô falando desse galinho? Porque a minha garganta, gente, ela virou o galinho do tempo. Pode me ligar, tá, Michelle? Você quer saber se vai chover? Se vai chover, cara, na hora que vai chover, começa a mudar o tempo. Pelo menos aqui no Rio. Em São Paulo não funcionava, não, que a poluição de lá piorava, né? Me estragava, mas aqui no Rio, se vai mudar o tempo, eu já começo a tossir. Aí, esse mesmo, o próprio. É esse galinho, é esquisitinho. Esse até bonitinho, viu? Porque o meu era muito feio, credo. Era muito esquisito. Enfim, então vou me aguentar com tosse aqui, mas dentro do possível eu vou colocando no mudo para não tossir no ouvido de vocês. Ainda bem que a aula não é presencial, hein? Senão já ia ter que deletar essa... De máscara. Marcar. De máscara, é. Vamos lá então, olha só. Os verbos modais. Tem uma infinidade, tá? Não são só esses, mas eu selecionei para vocês aqui o que a gente mais usa, o que é mais visto por aí. Olha que simples que vai ficar explicadinho desse jeito. Quando eu falo assim para vocês, I speak English, lembra que toda frase em inglês, ela necessariamente precisa ter um sujeito, um verbo e um complemento. Vocês lembram disso, né? A gente já viu isso em aulas anteriores. Sujeito, verbo e complemento. Quando que não vai ter isso, Aline? Quando é uma ordem, quando é um imperativo. Open the door, shut down the lights, enfim, se eu estou pedindo alguma coisa, solicitando alguma coisa, aí eu estou falando com você direto o verbo. Caso contrário, vai seguir esse modelinho, sujeito, verbo, predicado, lógico que o sujeito pode mudar, vai mudar. Eu só coloquei o mesmo aqui em todas as frases para facilitar um pouquinho nosso processo. Então vamos lá. I speak English. Eu falo inglês. Tranquilo, né? Moleza essa parte? Fácil. Aí vem o segundo cara aqui, ó. I would speak English. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Para poder caber todo mundo na mesma... Opa! Todo mundo na mesma página. Não vai ficar gigantão aqui. Tá muito pequenininho? Dá para ler? Dá pra ler? Qualquer coisa vocês dão um zoom aí também. I would speak English. I would speak English significa eu falaria inglês. Como assim eu falaria, Aline? Porque esse would nada mais é do que o nosso futuro do pretérito. Não precisa saber esse nome, tá? Mas em português ficaria assim. Eu conversaria, eu falaria, tu falarias, ele falaria, nós falaríamos, vós falarias... Horrível, né? Vós falarias, eles falariam. A gente muda em todos. Horroroso. É o capeta esse negócio em português. Futuro do pretérito. Em inglês, é todo mundo would. Todo mundo. A linha para he, she, it, né? Que eu falei que é o ele, ela, e o objeto, a pessoa, o lugar, que não seja alguém do gênero masculino, alguém do gênero feminino, ou seja, o it. E o he e o she mesmo. Não muda. Não muda, tá? Não muda. Os auxiliares ou os modais, eles têm são grandes aliados nossos na hora de falar inglês, porque eles sozinhos eles já colocam um tempo verbal, já levam o tempo verbal para onde ele precisa ir e não há uma flexão, não há uma modificação na estrutura.
Então não preciso colocar S, não preciso colocar S, não preciso colocar nada disso. Então se substitui todas essas frases aqui por Michelle, por Thales, por Deborah and Kelly, por my dog, por my computer, por our class, não mudaria em nada a estrutura, tá? Então eu vou fazer com I, só para ficar mais bonitinho, mais arrumadinho. Então o que é esse would, Aline? Esse would nada mais é do que uma condição. Eu chamo esse would de modal, né? Porque ele dá uma modalidade para o verbo, mas ao pé da letra, se eu fosse traduzir, seria o nosso iria. Qualquer verbo com iria no final. Andar, andaria. Comprar, compraria. Falar, falaria. Ter, teria. Ser, seria, tá? Só que esse seria conjugado em qualquer tempo verbal. Então, I would speak English ficaria eu falaria inglês. Falaria. E aqui, logicamente, já fica subentendido que tem uma condição, né? Eu falaria inglês se eu tivesse conhecido a Aline antes. Pronto, eu já tenho uma condição ali no meio. Então, I would speak English, eu falaria inglês. Se eu substituir pelo Thales, Thales would speak English, ele falaria inglês. Tranquilo, beleza? Would é mole, mole. Tem as condicionais, a zero, a primeira, a segunda condicional, mas a gente não vai falar disso hoje, não é o objetivo. Aí vem aqui para baixo para o can. I can speak English. O que é yes, I can? Quem chuta? Eu? Sim, eu posso. Boa, sim, eu posso. E esse posso, vocês concordam que ele pode dar uma ideia assim de eu tenho habilidade? Nesse caso aqui, não pode ser? Sim. Sim, eu tenho habilidade. Se eu falo que eu tenho uma habilitação para dirigir, I can drive, faz sentido? Faz também? Show. Faz, então, faz. O can, ele pode expressar probabilidade, tá? Pode expressar permissão, mas a principal função do can, eu quero que vocês lembrem disso, é de habilidade. Yes, I can. Yes, you can. Lembra sempre dessa coisa mais motivacional, e aí vocês vão lembrar do principalzão sentido do can, tá? Aline, can é sempre probabilidade, sempre permissão? Não, can sozinho pode ser um substantivo que é lata em inglês. Então, cuidado para traduzir ele sozinho, tá? I can speak English, no sentido do modal, vai ter essa ideia de eu posso, ou seja, eu consigo. Eu vou colocar eu consigo, / eu posso, para vocês entenderem a ideia, tá? Eu posso, eu consigo falar inglês. Tudo bem aqui? So far, so good? A aula de hoje vai ser leve, tá? Prometo. Aí vem o cara do could. Tem uma historinha, né? Contam aí que o Wood estava passeando na floresta, conheceu o Ken, aí os dois estavam solteiros, paqueraram, coisa e tal, tiveram um filhinho, o Wood, mas o Ken virou could. Então, se o Wood é uria e o Ken é poder, o could é eu poderia. Fiz leitura labial, Michelle, adivinha essa palavra aí. Eu poderia falar inglês. Ou eu conseguiria falar inglês, tá? Quando que esse could é usado, Aline? Depende. Pode ser alguma coisa que aconteceu no passado, não acontece mais. Pode ser alguma coisa que tem uma condição envolvida. Pode ser um jeito formal, mais educado, né, de eu pedir alguma coisa. Could you bring me some water, please? Você poderia me trazer uma água? Mas são diferentes usos, tá? Mas nesse caso aqui, eu quero que vocês entendam que ele vai ter uma junção do iria com o can, né? Aí ficaria o could. Nada mais é do que o passado, né? Ah, mas eu poderia ser, eu pude falar inglês? Pode, mas a gente vai deixar aqui como poderia para vocês entenderem a função de cada um deles. Vamos pro lado de lá. Agora eu tenho I should. O que é should? O que vocês acham? Deveria. Me lembrem. Oi? Deveria. Fala de novo, Thales. Deveria, né? Deveria. O que esse deveria? Seria o quê? Possibilidade, né? Tem assim outra palavra aí. Deveria. Supondo que amanhã eu acordo muito cedo. Temos? Amanhã eu acordo muito cedo. Eu deitar cedo. Eu deveria dormir mais cedo. Boa. Valeu, Lucas. Isso aí. Vocês entendem que esse should tem uma ideia de conselho? Sim? Advice. Não é isso? De advice? Beleza. Então, I should speak English. Eu deveria falar inglês. Eu deveria falar inglês. Ah, Aline, então você está falando para mim que esse should também tem uria? Quem que é o pai do should? Quem que é a mãe do should? Não tem, tá? Não tem nada a ver com
com a regrinha lá, porque tem o shall, né? Eu até coloquei aqui numa outra aula, mas eu tirei, porque vão achar que o shall com o should é o pai e a mãe do igual o would ali, mas não tem nada a ver. Então, esse should tem uma ideia de conselho, de um advice, é uma sugestão, tá? É um conselho meu. E o may? Quem lembra? Anda começando a complicar aí, hein? O que é esse may? Aline, seria um poder? Tipo, eu posso ou não? Pode Permissão ser. também, né? Permissão, o que mais? Pode palpitar, é para errar. No próximo slide a gente tem a resposta. Você pode usar tanto o may quanto o can, eu acho que dá no mesmo sentido, mas a gente usa de uma forma mais formal, pedindo uma permissão. Se fosse uma pergunta, né? May I talk to you, please? May I enter the room? May I join the meeting? Perfeito, isso aí. Na pergunta tem essa ideia mesmo de permissão, né? Ou seja, eu estou autorizado, não é isso? Beleza. Então eu vou colocar aqui eu posso, mas vai ficar igual, não vai? Eu posso, I can, eu posso, I may, eu posso. Eu vou colocar eu posso barra autorizado. Sou autorizado a falar inglês. Fica até esquisito nessa frase, né? Eu sou autorizada a falar inglês. Mas vocês vão entender por quê. Porque tem um outro uso do may, que vocês não sabem ainda, tá? E embaixo. I might speak Russian. E agora? Dá no sentido de talvez. I might. Vamos lembrar do galinho? O que o galinho fala? Será que vai chover amanhã? Possibilidade. Beleza, well, it might rain tomorrow. Então esse might tem uma ideia de palpite, tá? Palpite. Não sei. Existe what are the odds? Quais são as probabilidades? Então esse I might, pode ser que eu fale um pouco de russo. Mas fica até esquisito nessa frase, fica meio nonsense. Mas é que eu quis manter o formatinho das outras aqui. Então quando eu falo I might alguma coisa, eu posso, no sentido de há chances de. Tudo bem? Eu posso, há chances de falar russo. E o I must? Pra gente terminar aí. O que é esse I must? É tipo enfatizar, né, a obrigação, né? A sua última palavra foi certinha. Então eu vou falar assim, ó. Next December, próximo mês de dezembro, on December, eu quero, I want to go to the United States. Eu quero ir para os Estados Unidos. But I don't have a visa, I don't have a stamp, eu não tenho aquele carimbo, né, um visto. I don't have a stamp on my passport. So, if I want to go to the United States, I must have a visa. Fez sentido? Se eu quero ir para os Estados Unidos, eu obrigatoriamente preciso, eu devo ter um visto no meu passaporte, certo? Se não tivesse um visto, eu não conseguiria ir para os Estados Unidos. Tranquilo de entender? Alguém mandou alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Sem problema, Dé, fica tranquila, tá? A gente vai encerrar daqui a pouquinho também. Essa aula não vai ser muito longa, não? Até porque eu sei que tem gente querendo ver a live da Camila, tá tudo bem. Beijo. I must speak English. Então, esse must aqui dá uma ideia de obrigação, ou seja, eu preciso fazer tal coisa para eu ter, consequentemente, alguma outra coisa, tá? Então, se I must speak English, eu devo barra preciso. É quase uma obrigação. Tudo bem? Tranquilo? Vai ficar mais fácil, vai clarear quando a gente for vendo os exercícios, tá? Eu só quis trazer essas frases aqui para vocês entenderem. Se eu traduzir só como eu posso, eu consigo, vai ficar confuso. Eu posso. Might eu posso. May eu também posso. I can eu posso. Não é tudo eu posso, né? O que vai mudar aqui eu poderia. Então, olha só. Eu coloquei alguns aqui, tá? Can, must, may, might, will and would. You should. O que é o will, Aline? O will é o futuro. Nem coloquei na letra lá de cima. Por quê? Porque o will, você já sabe que é futuro, né? O will é alguma coisa que vai acontecer, né, no futuro. I will go to the United States, ou seja, eu irei. Né? Não é uma coisa muito certa ainda, porque não planejei, enfim, mas é uma ideia de futuro. Então, vamos um a um aqui. Can ou could? Eu vou expressar uma habilidade. Então, eu vou colocar aqui, I can speak a little Russian. Vodka, tudo que eu sei falar em russo. I can speak a little Russian. Então, can and could é uma habilidade. Eu posso fazer isso, tá?
Agora, o can, o could e o may, os três, servem para eu solicitar uma permissão. Como a Michelle tinha falado, may I start the meeting? Aline, mas eu posso usar can I? Pode. Mas o may vai ficar o quê? O que vocês acham? Mais formal. Mais formal, exatamente. Então, se eu estou falando com a minha mãe, por exemplo, né, na minha casa, mãe, posso mexer na comida? Mãe, posso tirar a mesa? Tá? Então, eu vou usar can, tá? Vamos supor que eu vou precisar de ajuda do meu irmão para ele pegar meus cachorros no pet shop. Eu posso ligar para ele e falar assim, could you grab the pets? Você poderia pegar os meus pets? Por que eu could? Porque eu poderia ficar um pouquinho mais educado. Então, o can é uma coisa mais direta. O could, ele é intermediário, né? Fica um pouquinho mais educado. E esse may, ele é bem formal, tá? Então, é uma escala aí de formalidade. Repara que eu estou comparando 2 ou 3 ali, tá? Para vocês entenderem que eles se empatam em algumas categorias. Aí a gente vai para a categoria might, may and can, quando eu falo de possibilidade. I might arrive late, ou seja, tem uma possibilidade, tem uma chance de eu chegar atrasado, chegar tarde. O should, ele só vai ter uma função. Nunca vai mudar. Sempre vai ser essa função. Dar conselho, to give advice. So, you should rest before the next lecture. Você deveria descansar, repousar um pouco antes da próxima palestra. E aí, por último, ele tem o must. Junto com o must, tem uma outra expressão, have to, que eu não coloquei lá em cima, porque fica fácil para vocês entenderem, né? O have, estão mais acostumados. Mas os dois têm a mesma força, praticamente, né? A mesma intensidade. Que é expressar obligation, expressar uma obrigação. Cuidado com essas palavrinhas, tá? Obligation, porque aparece o obrigação do Cebolinha, né? Mas ela existe, tá? Obligation, sem o R. He must sign the contract. Ele deve assinar o contrato. Porque se ele não assinar, alguma coisa não vai acontecer. Tranquilo? Good. Kelly, tudo bem? Kelly é a galera que fez lá no fundão quietinha na sala. Já tô te olhando você, hein, Kelly? Tô te vendo aqui. Aí, tem alguns modais que a ideia deles, eles ficam um pouco contraditórios, né? Por isso que eu chamei de hack no começo da aula. Por quê? Porque lembra que eu falei, eles não mudam a forma que eu vou... eu não conjugo o modal, né? Eu não mudo a estrutura dele. Eu não tensiono o modal. Então, independente do momento que eu vou falar o should, se é presente ou passado, vai ser should. Aline, mas eu não posso falar. Eu deveria ter ficado mais. I should have stayed. Mas o should não muda. Tudo bem? Então, alguns modais não mudam a estruturinha deles. E outros modais mudam. Então, por exemplo, o can, eu posso ter uma ideia do past simple. I couldn't, I wasn't able. Beleza, a mesma ideia, né? Não tinha essa possibilidade, não tinha essa habilidade. Aí eu tenho perfect, aí eu tenho future. Quem é básico passa direto dessa página aqui, tá? Até vou botar uma observação aqui. Vou botar uma... Cadê? Insert. Text box. Basic. Learners. Please. Skip the slide. Pronto. Quem é básico, pula esse slide aqui, senão vai ser muita informação, vai confundir a cabeça. Só fica aqui que é um pouquinho mais avançado e olha lá, tá? Mas eu vou deixar aqui. Vou passar batido, não vou nem dar muita bola. Vamos falar então de possibilidade. Resumindo, quem que expressa possibilidade? O could, o might and may. They might come later, perhaps, né? Talvez eles cheguem mais tarde. They may come by car. Pode ser, existe uma possibilidade, uma chance que eles cheguem de carro. If we don't hurry, we could be late. Se a gente não se apressar, a gente vai se atrasar. A gente poderia se atrasar, tá? Good? Possibilidade matou? Next one. O can. Aline, mas o can, ele pode fazer algumas afirmações mais genéricas, tipo, pode ser que fique muito frio no inverno? Pode. É uma possibilidade também, mas é uma possibilidade mais genérica, né? Eu estou expressando uma possibilidade, mas é uma possibilidade genérica. Repara que aqui, então, o can, ele não está falando de permissão de habilidade. Eu posso dirigir, I can drive, ou seja, I'm able to, tem uma função. Agora aqui eu falando, it can be very cold in the winter. It can get very tough sometimes. Pode ficar muito difícil às vezes, porque tem uma probabilidade, tá?
Depois, agora falando da probabilidade em si. Quando eu vou usar um must para eu usar nesse sentido de alguma coisa existe e por isso eu tenho fortes razões para acreditar. Poxa, Ney, mas você falou que a probabilidade, que o must era só obrigação. Não, o must também tem essa ideia de probabilidade. Então, ó, it's getting dark. It must be quite late. Ou seja, eu tenho uma razão muito forte, eu tenho um strong belief, eu tenho uma reason para acreditar que deve estar muito tarde. Por quê? Porque o sol já se pôs, né? Você não comeu o dia inteiro. You haven't eaten all day. You must be hungry. Se não comeu o dia inteiro, existe uma grande probabilidade, ou seja, ainda é forte. Percebem a força do must aqui? Tranquilo? Michelle, Lucas, Kelly, Gianni, quem mais que tá aqui? Quietinha do outro lado. O Giba, Milene, Stella. Tranquilo? It's getting dark. It must be quite late. Ou seja, tem uma razão forte para acreditar que tá tarde. E aí, para fechar tudo que a gente falou, eu coloquei aqui uma escala de probabilidade / possibilidade. O can't é aquele do zero, né? Eu não posso, tô negando, né? Zero, não tem a menor chance, não tem a menor habilidade, não tem a menor probabilidade, tem nada, zero. Aí o might, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que chova, pode ser que faça sol, depende do galinho da Michelle que ela vai comprar para vender sorvete. Aí depois eu venho pro may. Então o might e o may são parecidos, mas não são iguais, repara, o may tem mais chance, tem uma possibilidade um pouco maior. Depois eu tenho could, depois eu tenho can e por último eu tenho must. Então, na ponta da escala, de um lado eu tenho can't, ou seja, aquilo que não é possível, não é provável, não vai acontecer. E do outro lado eu tenho must, que é a coisa da obrigação. Sem aquilo ali, se aquilo ali não acontecer, uma consequência, né, ocorre ou não ocorre em função daquilo ali. Eu sei que para algumas pessoas vai ficar um pouco confuso, parece que é muita informação, muita coisa ao mesmo tempo. Porém, o nosso life work, nosso dever de casa, vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu não vou passar para vocês só o exercício. Vocês vão receber sobre essa aula aqui, além dos slides, mais uma explicaçãozinha sobre cada um dos modais e exercícios separadinhos para vocês fazerem cada um deles. Mas mais do que isso, lembrem que isso aqui vem com a prática, né? O hack tem essa função de, vou cortar um caminho, vou cortar um atalho, vou pegar um caminho mais curto aqui, vou invadir e vou usar isso aqui a meu favor, sob meu domínio. Se eu fosse fazer isso aqui numa aula de inglês, num curso de inglês, demoraria uns 4 ou 5 semestres para poder apresentar para um cronograma geral lá, um antigo, tradicional, desses cursos que a gente está acostumado a ver, todo esse conteúdo para vocês, tá? Então não se preocupem, vocês acharam... Quem, por acaso, pode ter achado um pouquinho mais pesado essa aula de hoje com relação à gramática, porque o homework de vocês, o life work de vocês, vai com a explicaçãozinha mais detalhada. Beleza? Tranquilo, Giba, Milene, Stella, Kelly, Gianni, Lucas, Michelle, Thales, nossos guerreiros que ficaram aí. Pra gente fechar, nossa frase, nossa motivation pill, falei que a aula vai ser curtinha. Nossa, já acabou? Acabou. Poxa vida, 40 minutos hoje. Hoje passou voando. Eu que sou piloto e a aula que passa voando, tá vendo? Então vamos lá. Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Então, as dificuldades geralmente, né, preparam pessoas ordinárias, ou seja, pessoas comuns, vem de ordem, né? Em português ficou pejorativa essa palavra, mas é uma palavra linda, vem de ordem, pessoas comuns, pessoas ordinárias, para destinos que são fora do comum, ou seja, são extraordinários. Gente, obrigada pela participação de vocês aqui. Estamos em 9, mas vamos tirar foto, que tem que tirar foto, tem essa não. Fala, Thaís, queria falar alguma coisa? Não, o Giba, viu o Giba agora aqui, tá online. O Giba apareceu aí. Jane e Stella, se vocês puderem aparecer para foto, vai ser legal. Então, Thales, gente, eu vou ter que mudar, porque já me falaram 2 vezes que isso aqui é o Pyong, ó, mas não tem problema não, a gente vai fingir que não é Pyong, né? No Big Brother lá, que não fazia um negócio assim com a mão. Ele fazia o coraçãozinho com a mão. Ele fazia um negócio assim também, do dinheirinho lá, que eu acho que é um negócio em coreano, sei lá o que era. Mas enfim, o nosso caso aqui é diferente, né? If I think like a winner, I act like a winner and I become a winner. Então, todo mundo ricão aí, com dinheiro na mão. Todo mundo seller. 1, 2, 3 e... Aê, foi. Fechou. Agora deu tempo, todo mundo fez a mão certinha aí. Gente, obrigada pelo carinho, pela presença de vocês aqui. Quem quiser ir pra live, se joga lá, vamos ajudar a dona Camila, vamos bombar a live dela lá.
falar em inglês com ela lá hoje. Fechou? Ok. E acessem a plataforma, tá? Pra vocês pegarem a explicação mais detalhadinha disso aqui e o exercício. Um beijo, até segunda-feira. Obrigado, Aline. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.